revertirmos desta armadura. Domingo tivemos um culto aqui, quem esteve, tivemos a mensagem da Luana, que vai falar sobre a igreja dormida ou adormecida, ou como está a situação da igreja nesse presente momento que vivemos. Eu não quero fugir desta linha de raciocínio, porque nós entendemos que estamos passando por um momento da igreja, e é sobre isso que eu quero trazer, e é sobre essa alerta que eu quero trazer nessa noite. Nós estamos passando por um momento da igreja no mundo completamente conturbado, diferente daquilo que aprendemos, daquilo que vimos alguns anos atrás. Quem é ali de 20, 15 anos da fé vai entender que houve uma grande mudança neste evangelho que nós estamos pregando, ou neste evangelho que se prega aí fora. E é sobre essa linha de raciocínio que eu queria trazer, e resumindo para nós o nosso entendimento, o que é esse revertido poder de Deus. Quando a gente fala, ou quando nós ouvimos a pregação e assim ficamos alegres porque aprendemos a usar a espada, a couraça, o capacete da salvação, só que todas essas armaduras, ela tem um propósito ou uma finalidade para ser usada. Quem usava essas armaduras eram guerreiros, soldados que iam para a guerra. Só que a gente aprendeu a se revertir do poder de Deus, estarmos armados, só que esta armadura não tem saído dessas quatro paredes. Essas armaduras da igreja, não só aqui local, mas das igrejas que nós conhecemos ou no cenário cristão que nós vemos. É uma igreja que aprendeu, a igreja moderna que vivemos, nós aprendemos a se fortalecer com unção. Nós amamos falar em línguas estranhas. Nós gostamos de se movimentar no sapateado, na profecia, na visão. E não que isso não seja importante, isso é importante. E é sobre isso que acreditamos. A igreja é fundamentada no continuar dos dons. Só que no decorrer da caminhada, a igreja do Brasil, a igreja do mundo, se localizou ou fortaleceu apenas o manifestar da glória de Deus apenas dentro da igreja. Nós aprendemos apenas dentro da igreja a se manifestar com profecias, com visão. Quando saímos de um culto maravilhoso, nós dizemos: foi forte a presença de Deus, a unção do Senhor se manifestou. Lá nós falamos em línguas estranhas, recebemos profecia, viemos e vimos visões. Mas tudo isso é bonito, tudo isso é a manifestação da glória do Senhor Jesus. Só que é sobre este assunto que nós precisamos tratar sobre a igreja. Será que o evangelho se resumiu, ou será que o evangelho está resumido apenas a isso? Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi de fato essa conversão que o Senhor nos trouxe de um mundo de pecado lá fora, apenas para estarmos aqui revestidos de poder, cheios da armadura, mas nós não estamos sendo influentes lá fora. Essa é uma pergunta que nós precisamos entender sobre o evangelho. Por isso que muitas das vezes olhamos para uma quinta-feira, para uma segunda e dizemos: não, eu não vou hoje. Não é porque já tem o máximo na quarta, já tem a doutrina na segunda, já tem a doutrina na quinta, já tem o culto no domingo. Quando o evangelho que nós estamos vivendo está apenas centralizado entre quatro paredes, quando o evangelho que nós estamos caminhando está apenas centralizado em reuniões como essa, nós chegaremos a um certo ponto que vamos se cansar. Vamos chegar a um certo ponto que vamos enjoar das pregações, vamos enjoar das ministrações, nós vamos começar a dar prioridade a alguma outra coisa, menos vir ao templo. Por que isso acontece, Estevam? Isso acontece porque é normal. Se nós todos os dias se alimentarmos
doutrina. É o evangelho que você vem para o domingo, para cultuar no culto de celebração. Só que esse evangelho que você está vivendo está